preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte, me livrou. A graça libertou-me. Boa noite a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Como foi prometido, nós vamos meditar um pouquinho nesta noite sobre a base bíblica para receber o batismo com o Espírito Santo. Há uma base. E é bom que meditemos, segundo as Escrituras, sobre esse assunto, para que possamos ajudar as pessoas que não têm o Espírito Santo a recebê-lo. Tirar todo tipo de confusão das mentes das pessoas e firmá-las naquilo que está escrito. Porque a Escritura é o único terreno sólido que existe para essa questão. Eu quero usar como base Romanos capítulo 4. Eu acredito que temos ali uma escritura muito clara, que pode nos ajudar a entender essa questão de sobre que bases o Espírito Santo vem, sobre que bases o Espírito Santo é dado a uma pessoa. Então, Romanos 4, versículo 9, Paulo diz o seguinte: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Preste atenção. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Quer dizer, antes de ser circuncidado, Paulo está dizendo aqui que Abraão recebeu a justiça imputada, a justiça que veio pela sua fé, porque está escrito que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando aconteceu essa imputação da justiça a Abraão? Paulo está dizendo, foi antes dele ser circuncidado. Estamos entendendo? No versículo 11, nós temos a chave da base. E recebeu, referindo-se a Abraão, o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Há vários pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, ele recebeu uma justiça não por obras, mas pela fé. Ele recebeu justiça imputada. Ele não era judeu naquela época. Lembremos que ele encabeçou a nação judaica quando ele foi separado dentre as nações pelo sinal da circuncisão. Até aquele momento, nós estamos em Gênesis 15, quando ele foi justificado pela fé, ele era um gentio, porque ele veio da Mesopotâmia, da Babilônia
de Ur dos Caldeus. Muito bem, então é um gentio sendo justificado pela fé. Em outra carta, Paulo vai dizer, mais especificamente em Gálatas 3, que Deus anunciou a Abraão, lá em Gênesis, anunciou a Abraão que assim como ele foi um gentio justificado pela fé, Deus abençoaria nações, justificando-as também pela fé. A Bíblia diz, prevendo a Escritura que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou de antemão isto a Abraão, dizendo, benditas serão em ti todas as nações. Então, essa bênção de Abraão, essa bênção que Abraão recebeu, de ser justificado pela fé, alcançaria nações, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, preste atenção. Um gentio recebeu a justiça da fé. E Paulo, nesse versículo 11, diz que a circuncisão, aqui é outro ponto que eu quero também, vamos dizer, esclarecer. O que representa hoje, para nós, hoje, na Nova Aliança, no Novo Testamento, essa circuncisão do Velho Testamento? A circuncisão do Velho Testamento representa para nós hoje o batismo com o Espírito Santo, o selo. Aqui diz que a circuncisão foi o selo da justiça da fé para Abraão. Paulo nos diz em Efésios 4:30 que nosso selo hoje é o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados. Então, essa circuncisão, que era um selo da justiça da fé no Velho Testamento, representa hoje o Espírito Santo que sela, que é o selo do crente. O selo do crente. A pergunta que eu faço é a seguinte, e aqui estamos falando das bases para receber essa circuncisão do coração, esse batismo com o Espírito Santo. Qual é a base? A mesma de Abraão. Não mudou nada. Deus disse que da mesma forma como o abençoou lá, abençoaria todas as nações, da mesma forma. A tipologia é perfeita. A base é a mesma. Qual foi a base de Abraão? A justiça da fé. Vamos ler de novo? Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Pergunto, o que a circuncisão selou? Jejuns? O que a circuncisão veio para selar? Horas e horas de oração no mato? O que a circuncisão selou, segundo Paulo, não segundo a tua cabeça, não segundo a tua interpretação, não segundo o que você acha, não segundo a tua teologia, mas segundo o que está escrito. O que a circuncisão selou? A justiça da fé. Então, quando nós falamos sobre a base para a circuncisão, ou a base, em nossos dias, seria para o batismo com o Espírito Santo, ou circuncisão do coração, da qual aquela circuncisão física era apenas um tipo, a base é a justiça da fé. O que Deus sela no crente? A justiça da fé. A fé verdadeira, a fé viva. Ele nunca vai selar uma fé morta, porque uma fé morta não irá te justificar. E não havendo justiça da fé, não haverá Espírito Santo. Não haverá batismo com o Espírito Santo melhor. Não haverá selo
é necessário que haja fé, para que haja justiça da fé, para que haja selo. Como se trata da justiça da fé, então estamos falando da justiça de Cristo. Preste atenção agora. Estamos falando da justiça de Cristo, a justiça de outrem, servindo como base para esse batismo com o Espírito Santo. Veja bem, sela a justiça da fé. Não está falando aqui de justiça própria, que o Espírito Santo jamais selaria, porque esse tipo de justiça não serve de base. Por quê? Porque é imperfeita. O Espírito Santo jamais selaria um crente tendo como base a justiça própria do crente. Porque a justiça imperfeita, Deus não selaria isso. O que Deus sela, isso aqui é tremendo, meus irmãos. O que Deus sela é a justiça de Cristo que veio parar na conta do crente pela fé. É isso que Deus vai selar. É isso que Deus vai selar. Essa é a base. Se nós olharmos no exemplo de Jesus, como ele recebeu o batismo com o Espírito Santo ali no Jordão, nós vamos ver exatamente a mesma coisa. O que houve ali no Jordão? Nós temos justiça e oração. Nós vemos que ele queria ser batizado por João, João se negava. Mateus 3. Vamos relembrar essa passagem e ver que justiça está envolvida também na ocasião em que Jesus recebeu o seu batismo com o Espírito Santo. O que Jesus recebeu ali no Jordão, quando a pomba desceu, foi um batismo poderoso do Espírito Santo. Um selo. Jesus disse, aquele a quem o Pai selou, o Filho a quem o Pai selou. Então, vejam, como aconteceu o batismo com o Espírito Santo de Jesus? Houve justiça como base. João se negava, João não queria batizá-lo. O que ele disse? Deixa, João, não se oponha. Por quê? Você lembra? Convém cumprir o quê? Toda justiça. Então, João deixou que ele cumprisse toda a justiça. Quando Jesus cumpriu toda a justiça, obedecendo a Deus, né? Que ele foi lá, dirigido por Deus, inspirado por Deus, para que João o batizasse. Quando ele obedeceu, cumprindo toda a justiça, imediatamente depois que ele saiu da água, em Lucas, você não vai encontrar esse detalhe nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. O único evangelho que fala sobre isso que eu vou dizer agora é em Lucas. A Bíblia diz que ele, saindo da água, começou a orar. E orando, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu como pomba, e ali ele recebeu seu poderoso batismo com o Espírito Santo. Preste atenção. Então nós temos justiça, a obediência, a justiça e a oração. Muito bem. Então nós precisamos de justiça nesse quadro de receber o batismo com o Espírito Santo. E precisamos de oração. Nós temos aqui Paulo dizendo que a circuncisão, que é um tipo do batismo com o Espírito Santo, sela a justiça da fé. No caso de Jesus, veja a diferença na base de Jesus para receber o seu batismo com o Espírito Santo e na nossa base para receber o batismo do Espírito Santo. Há uma diferença? Sim. Qual é a diferença? Ele cumpriu toda a justiça. Ou seja, foi a sua obediência,
foi a sua justiça, a sua obediência, que serviu de base para que ele recebesse o seu poderoso batismo com o Espírito Santo. Ele recebeu, preste atenção, o seu batismo com o Espírito Santo porque ele obedeceu. No nosso caso, não é uma justiça própria que nos serve de base. Por que eu digo que não é justiça própria? Porque Paulo disse que o que é selado é a justiça da fé. A justiça que vem pela fé é a justiça de Cristo, não a nossa. Então, no nosso caso, nós recebemos o Espírito Santo porque temos uma justiça alheia, perfeita em nossa conta. Essa justiça chega até nós pela fé. Ou seja, em outras palavras, Jesus recebeu o seu batismo com o Espírito Santo porque ele obedeceu. Ele obedeceu e isso lhe serviu de base, porque a vida dele era perfeita, não havia pecado, a justiça dele, justiça própria dele, era absoluta perfeição, ele nunca pecou. Essa base Deus honra. Sobre essa base, cumprindo toda a justiça, ele cumprindo toda a justiça, o Espírito Santo veio, sem nenhuma dificuldade sobre essa base. Agora, se nós fôssemos a confiar em nossa justiça como base para receber o Espírito Santo, nunca o receberíamos. Porque nossa justiça é imperfeita e sobre esses fundamentos imperfeitos, a pomba nunca colocaria seu pé. O Espírito Santo nunca viria. Está entendendo? Lembra da arca? Quando Noé liberou aquela pomba, o que a Bíblia diz? Que ela voltou para a arca. A pomba é tipo do Espírito Santo, assim como o Espírito Santo desceu como em uma forma de pomba sobre Jesus, no seu batismo. Por que ela voltou para a arca? A Bíblia diz, não achou lugar onde assentar o seu pé. Exatamente assim acontece se nós dependêssemos de justiça própria, imperfeita. Se nós dependêssemos desse fundamento nosso, humano, imperfeito próprio, a pomba não encontraria, o Espírito Santo não encontraria lugar onde assentar o seu pé. Ou seja, não teríamos como receber o batismo com o Espírito Santo sobre a base de justiça própria, por causa da imperfeição. Então, o batismo com o Espírito Santo, a pomba, ela só pode vir sobre uma base perfeita. Jesus, a sua justiça própria, a dele, era tão perfeita que a pomba pôde vir sobre esse fundamento. Nós não temos. Então nós precisamos o quê? De uma justiça perfeita para receber o Espírito como ele. Ele era perfeito, obras perfeitas, justiça perfeita, sua justiça própria era perfeita. Sobre essa base perfeita, o Espírito Santo veio. A pomba achou lugar onde assentar o seu pé. E nós? Nós temos que ter justiça perfeita também. Ou a pomba não achará lugar onde assentar o seu pé. Só que nós não temos. Nossa justiça é trapo de imundície. Você acha que a pomba acharia, sobre esse fundamento que a Bíblia chama de trapo de imundície, lugar para assentar o seu pé? Não. Então, para que exista base sólida para a pomba assentar o seu pé, para que nós possamos receber o batismo com o Espírito Santo, como nós poderíamos ter? Nós precisamos de uma justiça perfeita. Aí vem a justiça da fé. Quando nós cremos no Senhor Jesus, acontece por imputação que a justiça dele, a mesma que serviu de base para ele, para que ele recebesse o seu batismo com o Espírito Santo, quando nós cremos no Senhor Jesus, a justiça dele, que é perfeita, vem parar na nossa conta.
E com essa justiça perfeita que vem pela fé, a pomba pode vir sim e selar isso. Então você vê que a base para receber o batismo com o Espírito Santo não é o nosso jejum, não é as nossas longas orações, não é nada do que nós fazemos. O que é selado é a justiça perfeita de Cristo que foi parar na nossa conta pela fé. Ah, eu fui no mato e fiquei jejuando 15 dias lá e... Não. Não é nada do que você faz. Você vai orar, se você pode ir no mato, orar pelo batismo com o Espírito Santo, pode jejuar pelo batismo com o Espírito Santo, pode orar, porque o próprio Jesus orou para receber o seu batismo com o Espírito Santo. Lucas diz, orando, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. Claro que você pode orar. Está ali em Lucas 11:13, que se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, não é errado você orar e pedir que o Pai te dê o Espírito Santo. Só que, você vai orar como? Você vai confiar em seus dias de jejum? Essa é a base? Você nunca vai receber o Espírito Santo assim. Então, você vai confiar em suas horas de oração. Eu estou orando tantas horas para receber o Espírito Santo. É sobre essa base que Deus vai te dar? Não. Você vai orar mencionando em sua oração que a base já foi colocada. Pai, eu já tenho a base. Qual é a base? Pai, eu já tenho a justiça perfeita na minha conta. Pai, eu não estou fundamentado em justiça própria. A minha justiça é imperfeita. Aleluia! Eu espero que você esteja entendendo esta mensagem. Eu não tenho justiça própria. Pai, se eu olhasse para as minhas obras, para a minha justiça própria, a pomba não teria lugar onde assentar o seu pé. Eu não teria como receber esse selo. Mas, Pai, eu sou um crente. Senhor, eu tenho recebido a justiça perfeita porque criei. Essa justiça do teu Filho está na minha conta. Sela isso, Pai. Dá-me o Espírito Santo. Dá-me o Espírito Santo. Sele isso. E como não vai ter erro, não tem como Deus não selar uma fé genuína, uma justiça perfeita como a de Cristo, eu te digo, comece a louvar a Deus, comece a agradecer a Deus e diga obrigado, Senhor, porque não tem como você não receber o Espírito Santo com essa base. Aí você diz assim, e aquele assunto, pastor, que o irmão Brana fala do vagão, que quando ele está com muitas coisas fora de ordem, então o inspetor não pode selar o vagão. E aí? Bom, eu vou resumir aqui, você vai entender. Nunca fuja desta base. O que é selado é a justiça da fé, nada que você faz. É a justiça não própria, não aquela que vem das tuas obras. O que Deus sela é uma justiça alheia, a dele, a de Cristo, que vem parar na tua conta pela fé. Agora, se existem coisas fora de ordem no vagão da tua vida, o exemplo que o irmão Brana deu, como é que essas coisas vão ser colocadas em ordem? Se o selo vem por você estar olhando para a justiça da fé, e a santificação, não viria muito mais a santificação nessa mesma base? Então, se existem coisas como, por exemplo, vícios em sua vida, alguma coisa que impeça o selo, como é que essa coisa sai da sua vida? Como é que essas coisas que estão fora de ordem vão para a ordem, para que você receba o selo? Você diga assim, você tem que ter um ponto de partida. Um ponto de partida para que a santificação aconteça. Assim como você tem que ter uma base perfeita, um ponto de partida perfeito para que o selo aconteça.
Então você diz, Senhor, isto aqui está fora de ordem na minha vida. Vamos supor que seja um vício. Você creu no Senhor Jesus, mas existe um vício na tua vida. Essa área está fora de ordem. Precisa de santificação, porque é justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e precisa de santificação. Aí você diz, Senhor, eu sou justo. Eu estou olhando não para mim mesmo. Você tem o vício. Cigarro, drogas, o que seja, não interessa, não interessa. Você vai olhar para onde? Para os seus jejuns, para os seus esforços, vai usar a força de vontade para vencer esse vício, você vai fracassar. E esse vagão nunca vai estar em ordem para ser selado. Você vai fazer o seguinte, você vai dizer, Senhor, eu estou olhando não para a minha obediência, mas para a obediência dele, Cristo. Estou falando de Romanos 5,19. A Bíblia diz que eu não me tornei pecador pela minha desobediência, mas pela desobediência de Adão. E Paulo diz no mesmo versículo que nós não nos tornamos justos pela nossa obediência, mas pela obediência dele. Então você vai dizer assim, Senhor, eu estou olhando para Cristo. Eu estou olhando para a obediência dele e não para a minha. Eu aceito que sou justo pela obediência dele. Olha a base. Olha a base. Se essa base da justiça da fé serve para o batismo com o Espírito Santo, não serviria também para colocar o vagão em ordem? Para colocar em ordem as coisas que precisam ser colocadas em ordem na tua vida? Claro que sim, muito mais a santificação. Se é a base do que é maior, não seria base para algo que é menor? Então, entenda. Você vai dizer, Senhor, eu creio que sou justo aos teus olhos pela fé. Eu creio, e você tem aquele vício, mas eu creio, Senhor, estou olhando que a obediência dele é que me torna justo, não a minha obediência. Senhor, estou olhando para Cristo. Senhor, eu tenho este pecado, eu tenho esta coisa errada na minha vida, eu não quero isto na minha vida. Isto me entristece, Senhor. E o Senhor veio para libertar os cativos. O Senhor não veio para me salvar em meus pecados, mas veio para me salvar dos meus pecados. E esta é uma coisa errada na minha vida. Senhor, liberta-me disto. Tire o desejo que eu tenho por isto. Mas enquanto você está nesse processo de libertação desse vício, o exemplo que eu dei, você está olhando em que direção? Na direção da cruz, na direção do Calvário. Que você, mesmo durante esse processo, você é justo, você é santo, você é perfeito aos olhos de Deus, porque essa justiça é pela fé, não pelas obras. E como você vai ser liberto desse vício? Esse olhar para a cruz que você vai ter, mesmo em face a esse vício, mesmo tendo esse vício, o Espírito Santo vai se agradar tanto, tanto, dessa fé que você tem em Jesus, dessa fé que você, mesmo tendo aquele vício, você diz, mas eu acredito que sou justo, limpo, santo e perfeito em Cristo Jesus, porque a justiça dele está na minha conta. Isso vai agradar tanto, essa fé, esse tipo de fé que olha para Jesus e não para si mesmo, vai agradar tanto ao Espírito Santo, que isso colocará o Espírito Santo em ação, e um dia, meu irmão,
ou minha irmã, você vai acordar e vai perceber que não tem mais desejo de fumar, que não tem mais desejo de beber bebidas alcoólicas, que não tem mais desejo de drogas, que não está mais amarrado a esse espírito de pornografia, ou seja lá o que for, do que você precisa ser liberto. Mas sempre é assim, sou justo, e o pecado está ali, mas você não olha para si mesmo, você olha para a justiça da fé. A justiça da fé é o que servirá de base para o Espírito Santo também te santificar. Vou te dar um exemplo para finalizar que você vai entender bem. Se você estivesse doente, certo? Se você estivesse doente, seria errado, mesmo você sentindo os sintomas estão ali, a febre está ali, a dor está ali, os sintomas estão ali, seria errado que você, ao invés de olhar para esses sintomas, para essa febre, essa dor, você olhasse para Cristo e dissesse, eu estou saudável? Estaria errado. Eu estou curado? Estaria errado? Sei que você diria, não, pastor, não estaria errado. Por quê? Porque pelas suas pisaduras fomos curados. Então, mesmo que o sintoma estivesse ali, mesmo que a febre estivesse ali, você não estaria mentindo, você não estaria errado em sua crença se você dissesse que está curado. Se você tem um problema financeiro, estaria errado você dizer assim, eu creio que meu Deus suprirá tudo o que me falta, mesmo você vendo que a situação não é essa. É de carência, é de escassez, estaria errado? Não, porque isso seria fé naquilo que Jesus fez por você. O que ele fez? Sendo rico, se fez pobre, para que você, pela sua pobreza, enriquecesse. Muito bem, agora vamos levar isso para a questão da santificação. Seria errado para você, crente, que tem um vício, uma fraqueza, seria errado, mesmo quando a fraqueza está ali presente, você ainda não se libertou dela, assim como a febre está ali presente, o sintoma está ali presente, no caso da enfermidade, e a fraqueza está ali presente, o vício ainda está presente, mas seria errado que você dissesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo, apesar da fraqueza, apesar do vício? Não estaria errado, porque é a mesma base que te liberta do problema financeiro, é a mesma base, é a mesma cruz, é o mesmo Jesus, é o mesmo fundamento que serve para te libertar de uma enfermidade e também de uma fraqueza pessoal, de um vício, de um pecado. Então, como é que você se liberta disso que precisa ser colocado em ordem para que o selo venha? Com esse ponto de partida. O vício está ali, mas você diz, eu sou justo pela fé. Mas entenda bem, porque esta parte aqui parece que ou as pessoas são maldosas, ou se fazem de bobas, ou não sei o que acontece, porque elas pensam que eu estou dizendo assim, que a pessoa pode estar ali fumando, fazendo um monte de coisa errada e dizendo, eu sei que eu sou justo pela fé, eu sei que isto não importa. Não estou me referindo a essa atitude, que desse jeito eu não creio também. Estou me referindo a uma pessoa que está gemendo por causa desse vício, está triste por causa desse vício, está chorando por causa desse vício, se sente mal por causa desse vício, está querendo que esse vício vá embora da vida dela. Estou me referindo a esse tipo de pessoa. Essa pessoa tem todo o direito de dizer sim, que é justa, santa e perfeita pela fé. E esse tipo de fé, na obra consumada de Cristo, porá em ação o Espírito Santo, e ele vai colocar essa parte desordenada em ordem na vida dessa pessoa. A base não é nada que você faz ou deixa de fazer.
Aqui diz que a base é a justiça da fé. Tendo a justiça da fé como base, o vagão é posto em ordem para ser selado. Tendo a justiça da fé como base, dizendo eu sou justo pela fé. Sou justo pela fé. Aí. Lutando contra aquele vício pela fé. Pela fé. Não pela força de vontade. Não pelo esforço pessoal, mas pela fé. Lutando pela fé. Contendendo pela fé, né? Como disse Judas, contendendo pela fé. Batalhando pela fé. Não pelo esforço próprio. Pela fé. Como? Sou justo. Sou santo. Essa é a base. Com essa base, o vagão é posto em ordem. Porque esse olhar para o Calvário de fé faz o Espírito Santo te libertar do vício, faz o Espírito Santo te libertar dessa fraqueza. As coisas vão sendo colocadas em ordem, tudo que precisa ser colocado em ordem dentro do vagão para que o inspetor venha selar, será colocado em ordem. E aqui Paulo é muito claro, ele diz, e então virá a circuncisão, então virá o selo, então virá o Espírito Santo, e virá para selar o quê? Justiça da fé. Justiça da fé não é justiça própria. Não é jejum de 40 dias, nem 5 horas de oração. Justiça da fé é a justiça de Cristo, justiça não sua, mas de Cristo, que veio parar na tua conta pela fé. É isso que o Espírito Santo vem para selar. Quer saber a base, então, para o selo, para receber o batismo com o Espírito Santo? A justiça de Cristo, que foi para a tua conta pela fé. É isso que o Espírito Santo serve. Espero que esta pequena mensagem tenha te abençoado, tenha te ajudado, tenha te esclarecido. Você que deseja fazer alguma pergunta relacionada a este assunto, algo que você gostaria que fosse ampliado, você tem o meu WhatsApp aí na tela e você pode entrar em contato comigo também. Poderá ser acrescentado, nós enviamos áudios diariamente para todos os nossos contatos. Então você tem aí o nosso número no WhatsApp, na tela, e você poderá entrar em contato conosco para receber diariamente áudios esclarecedores. São quase 500 áudios que já fizemos sobre esse assunto e eu acredito que são muito esclarecedores e que estão sendo uma bênção em muitos países atualmente. Toda quinta-feira nós temos essa transmissão ao vivo pelo canal Graça Suprema, a partir das 9 da noite, às 21 horas, toda quinta-feira. Nós te convidamos para que você nos acompanhe, quinta após quinta. E também pedimos que, se você não se inscreveu ainda no canal, faça isso. Inscreva-se para receber novos vídeos a cada semana. Divulgue o nosso trabalho. Se está sendo uma bênção para você, acredite, será uma bênção para outras pessoas também. Então, compartilhe nossos vídeos, nossos áudios, compartilhe esse trabalho com parentes, com amigos, com irmãos da igreja, até com pessoas que nem são crentes, porque esse é o evangelho que pode salvar uma alma e também pode ajudar crentes que não têm um conhecimento correto, às vezes, da Escritura e por isso estão vivendo uma vida medíocre, uma vida bem aquém daquilo que Deus planejou para eles. Deus te abençoe, Deus te guarde, continue orando por nós, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez
quis ver namorado.